E aí, personas? Meus queridos, desculpa, eu não consegui entrar hoje cedo. O meu filhinho, ele passou mal à noite, eu tive que levar ele no hospital. E aí, durante a madrugada, eu tive que ficar lá um pouco. E aí, enfim, cheguei em casa tarde, quase 3 horas da manhã. E aí, o sono tava pesado demais. E como eu tô na semana de treinamento, o treinamento que eu dou pra galera é muito pesado, cansa mesmo, cansa, suga a energia demais. E aí eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu adiava a live um pouquinho mais para eu poder descansar e estar preparado para o treinamento, ou eu fazia a live e ia morrendo pro treinamento, né? Então eu tive que escolher o pessoal do treinamento porque é o pessoal que pagou, né? Então tem que dar uma prioridade para eles aí, tá certo? Seja bem-vindo, a paz de Deus, a paz do Senhor, paz e graça, enfim, eu não sei de que igreja que você é. Se você não for de igreja nenhuma também, essa live é para você, porque os códigos que eu passo aqui não são códigos somente para cristãos, são código para as pessoas que querem prosperar na terra, tá bom? E nós estamos aí numa sequência de leitura do livro de Provérbios, que é o livro que mais tem código sinistro na terra. E aí, o que eu peço para você? Aperte esse avião e chame seu irmão, entendeu? Até rimou, né? Aperte esse avião, chame seu irmão, seu amigo, seu camarada, aquele cara que precisa crescer, aquele cara que precisa aprender um pouco. Chama ele agora e eu vou colocar uma musiquinha aqui de fundo só para dar uma inspirada enquanto você chama aí os seus camaradas para participarem conosco dessa live, beleza? Rapidinho aqui. Matupá, Mato Grosso, que isso, vamos mandar sim, saudações para Matupá no Mato Grosso. Tamo junto aí. Pessoal, é o seguinte, eu acredito que uma pessoa consegue fazer muita coisa na Terra. Uma pessoa. Araucária. Araucária. Fala aí, William. Beleza, manão? Acabamos de entrar na área aí. Forquilinha, Santa Catarina. Amém, tamo junto, galera. Irmãos, eu queria falar duas coisas aqui antes de começar a live, porque quando começa a live, eu esqueço de fazer porque eu tô naquela empolgação, naquela eloquência da explicação e eu esqueço, né? Então a primeira coisa que eu queria aí, se vocês pudessem, já tirar o print da live, já para deixar printado, para depois postar no seu Instagram, no seu Stories. E aí você vai se comprometer comigo com isso. Por que, Renan, você tá pedindo isso? Você é chato pra caramba, hein? Não, cara, não é isso não. Eu vou te fazer uma explicação rápida e você vai entender por que eu tô te pedindo isso. Entenda. Nós estamos numa terra caída. E a terra caída, o que é negativo prospera muito mais fácil do que o que é positivo, tá bom? Você pode ver, se eu estivesse falando aqui de pornografia, se eu estivesse aqui com duas mulheres do meu lado dançando, rebolando, tal, essa live já estava aqui em mais de 1000 pessoas. Porque o que é negativo cresce com facilidade. Você não tem que fazer força para o que é negativo crescer. Amém. No Japão aí, rapaz, tem uma galera do Japão seguindo a gente, né? E aí, o que acontece? O que é negativo você não precisa regar, você não precisa cuidar, você não precisa plantar. O que é negativo prospera sem você fazer força. Então o primeiro código aqui, antes da gente começar a ler, você já pega. O que é negativo prospera sem você fazer força. Por quê? Porque a terra é caída. Então o que é negativo
prospera. Depois que o homem perdeu o governo na terra, quando ele cai no Éden, a força negativa da terra, ela é maior do que a força positiva. Tudo que é positivo você tem que se esforçar para fazer acontecer. O que é negativo, ele cresce sozinho, entende? Então, o que eu quero que você entenda? Quando eu peço para você apertar o avião, quando eu peço para você... Fala, Miguel! Tranquilo, mano? O pessoal tá animado aí com a nossa live, hein, mano? O pessoal tá animadíssimo aí, tô recebendo várias mensagens aqui. Buritama, Amazonas. E aí, voltando à explicação aqui. Quando eu peço para você printar, quando eu peço para você comentar, quando eu peço para você compartilhar, eu quero que você entenda que eu não quero que você faça isso para me deixar famoso. Não é isso. É porque essa mensagem que nós estamos anunciando é uma mensagem que faz o reino crescer. E você tem que entender que a volta de Cristo está diretamente ligada ao evangelho do reino que é anunciado. Porque a palavra fala que só quando esse evangelho for anunciado por todo o mundo é que a volta de Cristo acontecerá. Então quando você compartilha, quando você comenta numa foto, é sério, quando você comenta numa foto, você está lutando contra uma força negativa do Instagram. Por quê? Porque tudo no Instagram que é negativo cresce e o que é positivo fica. Você pode ver, tem pessoas que têm mensagens maravilhosas e eles não têm relevância no Instagram. O Instagram não entrega o que eles fazem, entende? Por que eles não entregam? Porque o que é negativo segura a entrega daquilo que é positivo. Então toda vez que você compartilha, o que você vira? Você vira um agente do reino, mano. Pega isso aqui, que isso aqui é forte. Tipo assim, você tá me ouvindo aí e às vezes o seu coração queima e você fala assim, cara, como eu queria ter essa palavra dentro de mim para eu falar para minha família, para eu falar para os meus amigos, para eu falar para os meus conhecidos, como eu queria poder falar isso aí. Só que muitas das vezes você ainda não tem o conhecimento, você ainda não tem aquela preparação, você ainda acha que você não consegue entregar. Mas quando você compartilha na mensagem, quando você aperta esse coração, quando você aperta esse avião, o Instagram entende que você está fazendo isso. E aí o que acontece? Essa mensagem aparece para as mais pessoas. Quando essa mensagem aparece para mais pessoas, você se torna um agente do reino. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou explicar uma coisa agora para vocês antes da gente começar a leitura. Isso aqui Deus me clarificou ontem. E Miguel, eu quero que você pegue esse assunto aqui que eu vou falar, porque esse assunto aqui, nós vamos tocar nesse assunto lá na live, porque é um assunto que a gente pode falar de empresa, falar de várias coisas nisso aqui. Olha que coisa top que Deus me deu ontem. Entende? Quando Jesus ele veio para a terra, ele chamou 12 discípulos para andar com ele, tá certo? E por que Jesus ele chamou 12 discípulos? E daqueles 12 discípulos tinham 12 apóstolos, e daqueles apóstolos tinham 70 discípulos, e fora dos discípulos tinha uma multidão. Por que Jesus ele só andava com 12 pessoas, mesmo ele tendo sido enviado para salvar o mundo? Porque quando você tem uma mensagem, você tem que formar discípulos. Pega esse código aqui, mano, que esse código é muito forte. Quando você tem uma mensagem, você não tem que formar seguidores. Você tem que formar discípulos. E o que é discípulos? Discípulos é o cara que ele está comprometido de tal forma com a sua mensagem que ele morre por ela. Ele entrega a vida por ela. Os discípulos de Cristo, quando Jesus morre, eles fogem, todos eles se separam. Por quê? Porque eles ainda não estavam comprometidos com a mensagem que Cristo tinha mandado para eles, a ponto de entregarem a sua vida por ela. Então, quando Jesus ressuscita, eles confirmam que a ressurreição dele e que ele era o Messias. É por isso que Paulo fala que a nossa fé está baseada na ressurreição. Porque se a ressurreição não fosse real, a nossa fé seria vã. Então os discípulos comprovam isso, porque após a ressurreição de Jesus, o que acontece com os discípulos? Eles se comprometem com a mensagem do reino de tal forma que eles estão dispostos a entregarem a sua vida. Pega esse código aqui. Renan, por que você está dizendo isso? Eu não sou Cristo, mas eu quero que todos vocês tenham um comprometimento com a mensagem que nós anunciamos aqui, eu, o Miguel
e as pessoas de bem no Instagram que você conhece, que você esteja comprometido com essa mensagem, a ponto de fazer um comentário, a ponto de compartilhar, a ponto de fazer um print e colocar no seu stories. Por quê? Porque é isso que vai fazer com que esse trabalho seja projetado para as nações. E tem acontecido. Para você ter uma ideia, no meu curso, nós temos pessoas do Paraguai, pessoas dos Estados Unidos. Nós já temos na turma de espera mais 2 pessoas dos Estados Unidos, mais 2 pessoas do Paraguai. Isso quer dizer o quê? Que a mensagem está sendo entregue para além das fronteiras. Nós estamos acelerando o evangelho do reino. Compreende isso? Renan, você está querendo fazer o quê, mano? Eu estou querendo te provar e te ensinar biblicamente que quando você compartilha, você não está falando por aí que o Renan é o cara, que o Renan é top. Não. Quando você compartilha o que eu estou ensinando aqui, você está sendo um agente do reino. E quando você é um agente do reino, você tem galardões por isso. Por que você tem galardões? Porque disse Jesus, aquele que der um copo de água a um dos meus pequeninos não perderá o galardão. Pega esse código. Se aquele que der um copo de água não perde o galardão, imagina aquele que compartilha uma mensagem de fé. Imagina aquele que compartilha uma mensagem que vai arrancar alguém do calabouço, que vai levantar uma alma, que vai unir uma família, que vai trazer esperança para alguém que está caído, alguém que está excluído da sociedade, alguém que está esquecido pela família, alguém que está abandonado. Cara, quando você faz isso, você é um agente de transformação. E você faz o quê? Eu estou trabalhando para o reino. Eu não tenho dinheiro para investir em nações, mas trabalho para o reino. Compartilhando uma mensagem, mandando um vídeo, mandando uma pregação, mandando um hino, alguma coisa desse tipo. Você está sendo um agente do reino. Por quê? Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Se os apóstolos fossem vivos hoje, você pode ter certeza que os apóstolos iam ser tudo youtuber, mano. Tudo. Os apóstolos iam ser tudo youtuber, ia ter tudo Instagram. Porque eles iam tocar o terror na terra, anunciando a mensagem de Cristo. Entende? Porque é o meio mais rápido hoje. Eu vou te falar uma coisa aqui, que está no Apocalipse, que eu vou explicar quando a gente fizer o nosso estudo do Apocalipse que eu estou preparando. Entenda, a tecnologia, ela está na mão de Satanás, ele está segurando tudo. Por quê? É pela tecnologia que todo olho vai ver Jesus descer do céu. Você não pegou esse código aqui? Entenda uma coisa, a Terra é redonda. É impossível você conseguir enxergar o que está no Japão agora. E quando Jesus descer, ele vai descer no Monte das Oliveiras. E a palavra fala que todo olho há de vê-lo. Sabe o que vai acontecer? Na hora que ele estiver descendo com o seu cavalo, com a sua perna escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, os seus olhos de fogo. Porque quando ele veio nessa terra a primeira vez, ele veio como um cordeiro. Mas quando ele descer, ele vai descer como um leão, querido. Essa terra vai conhecer a face do Cristo. Do Cristo que vai vir para julgar as nações, colocar as nações nos seus pés. Na hora que ele estiver descendo, a rede mundial de computadores, mano, vai ser ativada na hora. E lá na sua casa, a sua televisão vai ligar, seu celular vai ligar, os painéis, aonde tiver LED, aonde tiver... Sabe aquele, vocês já viram aquela foto de Nova York, onde tem aqueles prédios que tem aquelas TV, já viu? Aquelas televisão grandona. Lá na China, no Japão, não tem aqueles prédios assim que tem aquelas televisão nas paredes? Naquelas paredes vai estar vindo o quê? A descida de Cristo, mano. Todo olho vai ver, sendo de dia, de noite, de qualquer lugar. Então Deus vai usar a tecnologia para mostrar a volta do seu filho, para que todos possam vê-lo chegando, para que tremam e temam o seu nome. Então cada vez que você compartilha, cada vez que você comenta, cada vez que você envia essa mensagem, você tem que entender que você se torna um agente do reino e você está junto comigo aqui. Então nós estamos aqui em 63 pessoas agora. Geralmente a live até o final dá 90, dá 100. E aí eu falo assim, galera, você tá grato por isso aqui? Vai lá embaixo, cara, e compartilha, comenta. Aí só vai 10 pessoas e geralmente é sempre as mesmas pessoas. Aí eu pergunto, será que essas outras pessoas não são gratas? Será que elas não entenderam que cada vez que ela compartilha, cada vez que ela manda para alguém, ela está sendo um agente de transformação na Terra? Então eu estou explicando para você isso aqui, meu querido, para você entender que quando você faz isso com pessoas que têm uma mensagem boa, você está sendo um mensageiro de boas novas.
Você está sendo um mensageiro de boas novas. Então para de compartilhar vídeo de putaria. Para de compartilhar vídeo engraçado. Quando você vê um vídeo engraçado, você compartilha ele na hora. Para de compartilhar vídeo do Big Brother, vídeo do BBB, vídeo de filme de guerra, filme daqui. Sabe o que você faz? Cara, compartilha um vídeo com uma palavra de fé. Compartilhe um vídeo que vai trazer uma instrução, que vai levantar uma casa. Compartilhe um vídeo, mano, que vai trazer crescimento para almas. Compartilhe um vídeo que vai fazer uma pessoa ser transformada. Vocês não acreditam nisso, mas um vídeo transforma uma pessoa. Uma vez eu estava em casa e eu não tinha ainda a clarificação do meu propósito. E eu vi um vídeo, e eu não vi o vídeo inteiro. Eu vi apenas 5 minutos de um vídeo de 1 hora, de um cara que eu acompanho ele. E esse cara dizia desse jeito: não faz sentido você ter a vida que você tem, sendo a imagem e semelhança de Deus. E naquela hora deu um choque na minha cabeça. Eu já li a Bíblia 8 vezes, mano, inteira. E eu nunca tinha pensado dessa forma. Quando aquilo explodiu na minha cabeça, a minha vida começou a mudar. Tá certo? Você é um mensageiro, cara. Você faz parte. Eu vou chamar dessa forma, e por favor, os religiosos compreendam o que eu estou querendo dizer. Isso aqui é um ministério que Deus nos deu. Isso aqui é um ministério de anunciar boas palavras, boas coisas. E você faz parte desse ministério. Não é um ministério egoísta, onde só eu apareço, onde só eu ganho, onde só eu sou recompensado. Não. Esse ministério aqui é nosso ministério. Você tem que estar junto aqui, ó. Você faz parte desse exército. E cada tiro que você dá é um compartilhamento, é um comentário. Cada vez que você faz, cara, alguma coisa, você está fazendo parte desse ministério. Renan, eu posso pegar o meu Instagram e tudo que você fala, eu posso copiar e falar de novo? Não só pode, você deve. E eu tenho que mencionar você lá? Lógico que não, mano. Porque o que eu falo é a verdade. E a verdade é uma pessoa. Uma pessoa não é copiada. Eu não consigo copiar a verdade. Eu só consigo replicar a verdade. Tudo que eu falo nasce em mim e é original em mim, mas já estava com a verdade, já estava com Deus, já estava com Cristo. Então eu não me importo se você copiar tudo que eu falo, se você copiar tudo o que eu ensino aqui, eu não me importo, porque você não está replicando a mim, você está replicando a verdade. O que disse Paulo: sejam meus imitadores como eu fui de Cristo. Paulo disse: me imite, porque eu imito a Cristo. Então, de fato, você não está imitando a mim, você está imitando aquele que me enviou. Pega esse código agora, cara. Tá entendendo? Então não se sinta: ah, nossa, se eu falar isso aqui no meu Instagram, se eu falar isso aqui, o irmão Renan vai ficar triste. Eu não vou, mano, ficar triste. Copia tudo que eu tô falando na íntegra. Assiste o vídeo de novo, pega os tópicos, pega os códigos, escreve, passa para sua família, para o seu pai, para sua mãe, manda para todo mundo que você quer que tenha crescimento de alma, que tenha crescimento mental, que tenha crescimento espiritual, que saia dessas amarras mentais, emocionais, espirituais que estão segurando. Entende isso aqui? Você precisa fazer isso. Às vezes eu vejo pessoas bravas porque as outras pessoas copiam elas. Cara, esse cara não entendeu nada sobre a verdade, porque se ele soubesse que a verdade é uma pessoa, ele jamais se importaria que as pessoas copiassem o que ele está falando. Porque a diferença de você que vai copiar o que eu estou falando, sabe qual é? É porque eu só fiz o download primeiro, mano. Mas quando eu fiz o download é seu, é nosso. Pode mandar bala, cria um Instagram, manda bala, compartilha, replica e vai ter crescimento. A nossa função aqui é o quê? A minha função, minha missão: ensinar desenvolvimento pessoal, tirar as pessoas das amarras emocionais e também compartilhar o evangelho do reino. Então, você tá comigo, mano? Eu não vou te pedir mais. Nós estamos aqui com 67 pessoas. Talvez nunca mais eu faça essa explicação novamente. Talvez eu nunca mais vou fazer. Então vocês que estão aqui, se vocês estão comprometidos comigo aqui, vocês vão ser mensageiros do reino. E você imagina, se Cristo fez um regaço na terra apenas com 12 apóstolos, imagina o que nós vamos fazer com 60 pessoas nessa live aqui. Fala pra mim. Se Cristo fez um rebento e fez a mensagem do evangelho ser anunciada apenas por 12 homens e trouxe essa mensagem durante 2.000 homens, 2.000 anos, e essa mensagem não mataram ela, não acabaram com ela, imagina o que nós vamos fazer
com 60 pessoas que nós estamos aqui nessa live agora. Nós vamos tocar o terror, mano. O Satanás vai dar 18, 20 voltas na terra sem saber de onde tá vindo o tiro. Porque vai ser bala pra todo lado. Pá, 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 pá. Eu quero ver, meu querido. Quero ver o seu dedo pronto pra engatilhar, pra enviar, pra compartilhar, pra comentar e pra fazer o que tem que ser feito aqui na terra. Ah, Renan, dá trabalho, mas tá no pecado, sofrer o pecado dá trabalho também. Sofrer crise emocional dá trabalho também. Sofrer tristeza dá trabalho também. Dá trabalho comentar, mas quando você vê alguém falar pra você o que falam pra mim... Cara, meu casamento mudou. Cara, eu fui restaurado. Esses dias alguém me mandou uma mensagem e falou assim: cara, eu nunca acreditei que eu era salvo. Depois que eu comecei a ouvir suas lives, hoje eu acredito piamente que eu sou salvo pelo sangue da cruz. Mano, você tá entendendo isso aqui, velho? Quando você começar a ouvir isso, o seu coração vai queimar e você não vai conseguir aguentar mais. Você vai querer trabalhar pro reino. Você vai conseguir, vai querer trabalhar pro reino, cara. Por quê? Porque quando você receber essas mensagens e você ver que você está impactando vidas, você não vai querer parar mais. Beleza? Vamos lá então. Já passou 20 minutos. Vamos começar a nossa live. Abra a sua Bíblia se você está com ela. Se você não está, me acompanhe. Provérbios capítulo 4. E nós vamos aqui para a explicação dos códigos do reino. Ontem meu irmão falou assim: cara, como é que eu compartilho sua live? Porque... quando eu vou compartilhar sua live, eu tenho que falar que você está falando de Deus e as pessoas às vezes não gostam de estar falando de Deus. Eu falei para ele assim: mano, se eu anuncio a mensagem que eu anuncio e eu não puder falar de Deus, então eu não posso falar. Sacou? Se eu não posso falar de Deus, eu não posso falar. Essa é a realidade. Ele está em todo lugar, mano. Vamos fazer o boot, Lucas. Vamos fazer sim. Vamos fazer o boot aqui rapidão, apesar de já ser 11 horas, vocês já estarem acordados, né? Mas vamos fazer o boot sim, que é top. Provérbios capítulo 4, hein? Vamos lá então. Renan, o que é isso aqui? É misticismo? Não, cara, isso aqui é só você preparando a sua mente. Só você preparando. É só você unindo a sua mente com o seu corpo e dando acesso ao seu espírito, à sua mente, que é a sua alma, e ao seu corpo, beleza? Então, se abrace aí onde você está. E repita o que eu vou fazer. Se abrace, fecha os olhos, se abraça. Eu quero que você respira bem fundo 3 vezes, tá bom? Bem firme. Respira de novo. Respira de novo. E agora você vai dizer assim: eu posso mais. Eu sou a imagem e semelhança do Criador. Eu posso mais. Eu sou líder, eu sou vencedor. Eu posso mais. Os meus sonhos são reais. Eu posso mais. Respira. Repete comigo: Espírito Santo, tenha acesso à minha alma e governe o meu espírito, e que todo o meu corpo esteja debaixo do seu governo. Sacode os braços, respira. Vamos lá, para cima. Provérbios 4. Hoje eu estou lendo com a Bíblia King James, tá bom? Então pode ser que se você tiver com a sua Bíblia aí, pode ser que tenha uma tradução diferente. Não tem problema, a King James era a mais próxima dos originais. Vamos lá. Ouve, filhos, a instrução de um pai e atentai para conhecerdes o entendimento. Porque vos dou boa doutrina, não abandoneis a minha lei. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único, amado à vista de minha mãe. Ele também me ensinava e me dizia: retenha o teu coração, as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, não te esqueça, nem decline das palavras da minha boca. Não abandones e ela te preservará, ama e ela te guardará. A sabedoria é a principal coisa, portanto, adquire a sabedoria.
e com toda a tua aquisição adquire o entendimento. Pegou? Vamos lá. Aqui, entenda uma coisa, o livro de Provérbios ele tem muitos códigos. E ele tem um código muito forte. Aqui, você lê, né? Ouve, filho, a instrução de um pai. É Salomão escrevendo. Salomão está escrevendo o quê? Ele está escrevendo ali que o pai dele, Davi, estava conversando com ele. O pai dele estava instruindo ele. Se você pegar todo o Velho Testamento, o livro de Provérbios é o único que fala sempre: ouve o seu pai. Ouve o seu pai. O livro de Provérbios ele já estava demonstrando para nós a revelação da primeira pessoa da divindade. Nós vamos parar de falar trindade. Não fala mais trindade, fala divindade, tá bom? Fala divindade. Por que não pode falar trindade, Renan? Porque a trindade ela separa deuses. E não são deuses, são pessoas. Essas pessoas são um Deus. Pega esse código aí, entendeu? Só que eles têm a natureza de Deus. Outro dia a gente vai entrar nisso aqui mais profundo. Então você fala divindade. São 3 pessoas que formam uma divindade. São 3 almas que formam uma divindade. O que é Deus? Deus é um corpo. Pega isso aqui. Deus é um corpo espiritual que tem 3 almas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E que a ordem não seria essa. A ordem certa é o Pai, o Espírito Santo e o Filho. Por quê? O Pai, ele está na primeira pessoa. O Espírito Santo, ele é a união. O Espírito Santo está dentro do Filho e está dentro do Pai. O Espírito Santo é que une as 3 pessoas. Pegou? Sem o Espírito Santo não há união das 3 pessoas. É por isso que o pecado de blasfema é o único pecado que não tem perdão na terra. Por quê? Porque quando você peca contra o Espírito Santo, você não consegue ter ligação com o Pai e não consegue ter ligação com o Filho. Porque o que liga o homem a eles dois é o Espírito Santo. Pegou? O seu espírito, quando você crê em Jesus, ele é ligado ao Espírito Santo. E o Espírito Santo faz você ser ligado às outras 2 pessoas da Trindade, da divindade. Pegou isso aqui? Então, quando você peca com o Espírito Santo, você corta o acesso ao Pai e ao perdão do Filho. Mano, você pegou isso aqui? Isso aqui é muito forte. Então, se você pecar contra o Espírito Santo, que é essa pessoa aqui, você não tem acesso ao Filho, que vai te perdoar, e você não tem acesso ao Pai, que vai te dar a Nova Jerusalém para você morar, e você vai morar nele também. Pegou? Então, por isso que você não pode blasfemar. Renan, quem é que blasfema? Todo aquele que não foi salvo. Só o não salvo blasfema. O que é salvo, ele nunca blasfema. Então, se você crê em Jesus de todo o seu coração, pode ter certeza que você nunca vai blasfemar. É impossível. Por quê? No teu coração, no teu espírito, o Espírito Santo já mora lá. Entendeu? Então, para você blasfemar, o Espírito Santo tem que sair de lá. Então, você não vai cometer esse pecado nunca. Beleza? O pecado de blasfêmia, ele é o quê? É você atribuir ao diabo uma obra feita pelo Espírito Santo. É o que aqueles homens faziam contra Jesus. Eles diziam para Jesus, ele expulsa demônio porque ele é demônio. Entendeu? Ele expulsa demônio porque ele é demônio. Então quando você fala assim, que aquela obra foi o demônio que fez e não foi Jesus, e aquela obra foi Jesus, você blasfemou. Só que uma pessoa só consegue fazer isso quando ela não crê em Jesus. Por quê? Esse pecado é um pecado que você tem que cometer de livre e espontânea vontade e com a sua total consciência. Você tem que estar pleno nas suas faculdades mentais. Entendeu? Se você não estiver pleno das suas faculdades mentais, você não consegue. Se você estiver influenciado, você não consegue. Vamos dar um exemplo. O que é o pecado da apostasia? Ele é linkado com o pecado da blasfêmia. Apostasia é o cara que não aceita. É o cara que não aceita Jesus como Salvador. Ele não fala mal de Jesus, mas ele não aceita. Você fala para ele, Jesus é o Salvador. Ele fala, não, eu não acredito. Esse é o pecado da apostasia. Entende? Se você for levar na íntegra, Pedro cometeu o pecado de apostasia. Porque perguntam para ele, você conhece Jesus? Você estava com ele, você não é deles? Ele fala assim, não, eu não conheço esse homem. Ele cometeu o pecado de apostasia. Só que Pedro, ele não estava totalmente pleno das suas faculdades mentais. Ele não fez aquilo com o seu coração, ele fez com a boca. E o pecado da apostasia e da blasfêmia, ele é interno. Nós não conseguimos definir
quem blasfema e quem é um apóstata. Por quê? Porque é só Deus que consegue julgar isso. Quando Pedro ele fala que ele não conhecia Jesus, ele comete o pecado da apostasia, porém Jesus o perdoa, e é um pecado que não tem perdão. Por que Jesus o perdoa? Porque Jesus sabia que ele fez aquilo por causa do medo. Ele fez aquilo porque ele estava apavorado de ver Jesus ser carregado, o seu herói. Ele viu o seu herói, o homem que ele amava, o homem que ele viu andar sobre as águas, o homem que curava paralíticos, que curava leprosos, o homem que abriu a mão do homem mirrado. Ele viu aquele homem ser preso, então ele ficou com medo, ele ficou apavorado. E quando perguntam para ele se conhece Jesus, a mente dele, o cérebro dele, o medo tomou conta dele. E ele agiu sem estar com o seu coração, ele não queria falar aquilo. Entende? Então o pecado da blasfêmia e o pecado da apostasia só pode ser cometido por pessoas que estão em domínio próprio total. Ele tem que estar com plena consciência do que ele está fazendo. Ele não pode ter nenhum tipo de dúvida. Ele não pode ter no coração dele nenhuma falta de entendimento. Ele não pode ser inocente. Ele tem que entender plenamente o que ele está fazendo. Por que os fariseus pecaram de blasfêmia e não tiveram perdão? Porque eles conheciam toda a lei. Eles conheciam todas as profecias que anunciavam o Messias. Eles sabiam que o Messias ia chegar. Eles sabiam que o Messias perdoaria pecado, que o Messias curaria, que o Messias faria obras, que o Messias traria a palavra da vida. E quando esse Messias chega e faz todas essas coisas, eles tendo conhecimento de tudo isso, eles falam, não é Deus, é o demônio. Naquele momento, eles foram condenados. Não tinha jeito, eles podiam ajoelhar e pedir perdão. O perdão seria da boca para fora. Por quê? Porque no coração eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Pegou? Então, replica isso para as pessoas. Alguém perguntou, é criticar dom? Não, não é criticar. Às vezes você não está... você não tem preparação para ouvir muitas coisas. O que eu estou falando aqui é verdade, mas pode ter uma pessoa aí que nunca ouviu o que eu falei, que não concorda com o que eu falei. E ele fala assim, mano, esse irmão tá viajando. Ele não cometeu o pecado de blasfêmia. Isso aí ele tá dando a opinião dele. Ele não deixou de crer em Cristo, ele tá dando a opinião dele. Às vezes tem o seu pastor, o seu líder tá pregando uma palavra, alguma coisa, e você fala assim, nossa, eu não concordo com essa obra, eu não concordo com isso aí que ele pregou. Você não está blasfemando. Você está dando a sua opinião. É diferente. Blasfemar é você falar assim, aquele cara tá pregando, é o demônio que tá falando na boca dele. Se não for o demônio, aí você blasfemou. Entendeu? É assim que funciona. Vamos lá. Quando você tem dúvidas, não é blasfêmia, porque você não está blasfemando da pessoa de Jesus. Você tá blasfemando do que a pessoa está contando. É diferente. Vamos lá então? Então, o que eu quis dizer para vocês? Sempre que Salomão ele fala, no livro de Provérbios, ele fala sobre o pai. Ele sempre fala, respeite o seu pai e anda nos mandamentos da sua mãe. Respeite a instrução do seu pai. Respeite a instrução do seu pai. Ele sempre fala isso. Por quê? Porque o pai é responsável pela instrução. Se você for na casa de um judeu, você sempre vai ver na casa de um judeu, o judeu ele ensinar os filhos. Não é a mulher que ensina. O judeu, ele que instrui os seus filhos. A mulher, ela vai ensinar para os filhos outras coisas. A mulher, ela vai ensinar sobre emoções. Ela vai ensinar a parte emocional, a parte do carinho, a parte do afeto. Isso está ligado à mãe. Mas a instrução de como ser um homem, de como se portar com uma família, de como ser um cara que vai cuidar da casa, de ser o homem que sempre vai se pôr à frente da família, como vai trabalhar, como vai cuidar da casa, quem faz isso é o pai. É por isso que muitas pessoas não compreendem algumas passagens das Escrituras. E você tem que entender que a Bíblia ela é escrita de forma histórica, cultural. Por que você tem muita dificuldade de entender a Bíblia? Você tem muita dificuldade de entender a Bíblia porque quando você lê a Bíblia, você traz a Bíblia para a sua realidade hoje. E não é assim. A Bíblia ela não foi escrita para você. A Bíblia foi escrita para as pessoas daquele tempo. E você tem que entender que a linguagem, os costumes, a história daquele tempo é totalmente diferente. Aí a pessoa fala assim, ela não foi inspirada pelo Espírito Santo. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Só que a forma como está escrita foi para aquele povo. Você tem que fazer uma adaptação para o tempo de hoje. Entendeu? Então toda vez que você for ler a Escritura, você tem que procurar entender
o que aquela pessoa estava querendo dizer para aquelas pessoas daquele tempo. Porque se você não conseguir entender o que aquelas pessoas querem dizer para aquele tempo, você não vai conseguir compreender o que aquela palavra lá está querendo passar para você. Entende? Então vamos dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui, eu sei que vocês vão ficar chateados com o que eu vou falar agora. Porque para vocês isso aqui é uma regra. Principalmente o pessoal das igrejas pentecostais. Entendeu? Vamos dar um exemplo. Nós temos aí um costume nas igrejas pentecostais que as mulheres não podem pregar no culto. E aí eles pegam aquela passagem que Paulo fala assim, que a mulher ela não deve falar na igreja. É assim que ela tem que ficar quieta. Mas por que que isso acontece? Você já procurou entender por que isso acontecia? Se você conversar com um judeu, se você for buscar no tempo da Bíblia que foi escrito aquilo ali, Paulo ele escreveu aquilo por quê? A igreja de Corintos era uma igreja que ela era situada em uma região portuária. E a região portuária é uma região onde tem muitos povos de diversos lugares que chegam nos seus navios, que vão atracando, vai descendo. E ali tem muitas prostitutas, tem muitas mulheres que vendem o seu corpo nesses lugares. E também tem o que? Tinha muitas religiões, muitas igrejas, muitos templos da Grécia, muitos templos de outras religiões. E o que que acontecia? Essas mulheres, elas eram sacerdotisas nas religiões dela, entendeu? Quando elas eram sacerdotisas nas religiões delas, é elas que conduziam o culto, é elas que começavam o culto, é elas que faziam os rituais. Só que a pregação de Paulo começou a atingir essas mulheres. E essas mulheres começaram a se converter. E aí vinham tanto as prostitutas como as mulheres que estavam lá nas suas religiões, cuidando dos templos. E você tem que entender que quando a igreja foi formada, ela foi formada pela sua maioria de judeus. E já existia culto no judaísmo. Já existia culto. Já existia uma cultura e nada disso foi mudado. Os cultos, da mesma forma que eram feitos pelos judeus, começou a serem feitos pelos cristãos. Era a mesma liturgia. E no judaísmo era pregado que só o homem poderia ensinar. Tanto em casa como na igreja. Então as mulheres tinham que ficar quietas. Quando a igreja de Cristo nasce, que não tem nada a ver com o judaísmo, leva-se a mesma liturgia do judaísmo para a igreja cristã. E o que acontece? Na hora que essas mulheres sacerdotisas, essas prostitutas, elas começam a ir para a igreja, elas querem também ter a mesma liberdade que elas tinham na igreja delas. Entende isso? E aí elas também querem ensinar, elas também querem pregar, elas também querem falar sobre isso. E aí começou a ter briga na igreja, porque os homens se sentiam afrontados, porque eles eram judeus. Mano, você tem que entender isso aqui que eu tô te falando. Eles se sentiam afrontados, porque quando eles eram judeus, eles iam no culto judaico, lá só o homem pode ensinar. Você imagina como que você muda a mente de um homem de 50 anos, tendo um culto daquele jeito, e de repente as mulheres querem ensinar. Entende? Aí Paulo, para resolver esse problema, porque todas as epístolas elas são remédios para resolver problemas da época, entende? Para resolver problemas pontuais daquela época. Paulo escreve, não é lícito que a mulher ensine na igreja. Por quê? Porque aquelas mulheres estavam vindo de outras religiões e elas não tinham nada para ensinar. Pelo contrário, elas tinham que aprender. Elas não tinham nada para ensinar. Só que aquilo foi anunciado para aquele tempo. A nossa realidade hoje é totalmente diferente. As nossas irmãs, elas são santas. As nossas irmãs não são prostitutas, não são sacerdotisas de outros templos. As nossas irmãs não são mulheres que querem, que tenham a cultura judaica. A nossa cultura não é igual à cultura judaica. As nossas mulheres ensinam, os homens ensinam em casa. Nós não seguimos a religião judaica. Então, Renan, teria algum problema das mulheres anunciar a palavra na igreja? Dentro da explicação que Paulo fez, não teria problema. Por quê? Porque aquilo foi cultural, aquilo foi para resolver um problema pontual. Ah, Renan, você está de sacanagem. Eu não estou de sacanagem, filho. Presta atenção, abre a sua mente. Você tem que entender uma coisa. Paulo, quando ele escrevia a Bíblia, ele não imaginava que você ia estar vivo. Vocês, quando lêem a Bíblia, vocês acreditam que Paulo estava escrevendo para nós. Paulo não estava escrevendo para nós. Eu vou provar para você na Bíblia agora.
Na passagem de Coríntios, Paulo fala assim, em Tessalonicenses, quando Paulo vai falar do arrebatamento da igreja, olha o que Paulo fala. Ele fala assim, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Cristo nas nuvens, entendeu? Seremos arrebatados com Cristo nas nuvens. Paulo, ele tinha uma fé viva de que ele estaria vivo quando Jesus voltasse. Então ele escreve assim, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens. Paulo, ele acreditava piamente que Jesus ia voltar e ele ia estar vivo. Paulo não escreveu a Bíblia para você. Paulo não sabia que você ia estar vivo quando você lê essa Bíblia. Paulo não sabia que essa Bíblia ia estar 2000 anos ainda rodando aí, entende? Porque se soubesse, eu tenho certeza que ele teria escrito outras coisas. Mas ele não escreveu tudo que ele tinha para escrever. Paulo tinha muita coisa para escrever que ele não nos ensinou, mas não teve tempo para isso. Tá compreendendo o que eu tô te falando? O que eu tô te falando é só um ensinamento. Eu não quero que a sua igreja mude nada, mas eu tô dizendo para você que quando você pega o texto bíblico e você não faz o que nós chamamos de hermenêutica, você não consegue ter clarificação do que aquele texto realmente quer dizer. E você vai interpretar baseado na sua realidade hoje. E aí o que vai fazer? Vai dar problema, porque você não vai ter uma interpretação real daquilo. Quando Paulo ele fala sobre esse ensinamento, ele está falando para uma igreja que tinha costumes judaicos. A nossa igreja não é judaica, para começo. Para começo, a nossa igreja não é judaica e segundo, nós somos gentios. A doutrina dos gentios, que foi reunida quando os apóstolos se reuniram, ela é totalmente diferente da doutrina dos judeus. Entende? A maior briga que teve, vocês pensam que o tempo passado foi tudo uma maravilha. Mano, tinha treta feia entre os apóstolos. Briga mesmo. Sabe? Tinha muita briga entre os apóstolos. E Paulo, quando ele converteu, ele começou a anunciar um evangelho que os apóstolos não anunciavam. E por que Paulo começou a anunciar o evangelho? Olha, gente, amanhã eu vou ler isso aqui, tá? Amanhã, porque nós já mudamos o assunto aqui. E amanhã nós vamos ler o capítulo 4 de novo, porque eu já saí totalmente fora aqui. Tá bom? Então eu vou te explicar. Quando Paulo converte, Paulo, ele vem pregar um evangelho que os apóstolos não estavam pregando. Por que os apóstolos não estavam pregando? Porque eles começaram a voltar para o judaísmo. Eles estavam começando a voltar para o judaísmo de novo. E por que eles estavam voltando para o judaísmo? Por causa de um líder que apareceu na igreja. Quem é esse líder? Tiago, irmão de Jesus. Só para você ter ideia, eu tenho uma picuinha com o Tiago. Se eu encontrasse com o Tiago hoje, eu ia dar umas porradas nele. Tá bom? Por quê? O que acontece? Tiago, ele não acreditava que o irmão dele era o Cristo. Tiago era irmão de Jesus e ele não acreditava que Jesus era o Cristo. Ele não acreditava que Jesus era o Messias. Isso está escrito lá em Atos dos Apóstolos. Então o que acontece? Quando Jesus ressuscitou, Alexandre, eu já expliquei isso aí, entendeu? Se você não prestou atenção no que eu expliquei, minha filha, eu não vou responder essa pergunta de novo, já respondi claramente. Então o que acontece? Quando Paulo ele surge e Tiago ele também surgiu, porque depois que Jesus ressuscitou, Tiago acreditou que ele era o Cristo. Tiago falou, rapaz, realmente o meu irmão era o Cristo. Olha, meu irmão era o Cristo. E aí na hora que ele, como é que fala assim? Na hora que ele chega e reconhece que o irmão dele era o Cristo, o que acontece? Ele começa a querer dominar a igreja. E os apóstolos, um bando de covarde, principalmente Pedro, aquele bundão, o que ele faz? Ele começa a respeitar mais Tiago do que o que Jesus tinha deixado para ele pregar, do que o que Jesus tinha falado para ele fazer. Porque o apóstolo dos gentios não era para ser Paulo. O apóstolo dos gentios seria Pedro. E agora você vai pegar um código que eu vou te jogar aqui. Se Deus colocar um propósito na sua vida e você não cumprir o propósito que Deus quer na sua vida, Deus vai tirar você e vai colocar outro no seu lugar para que esse outro cumpra o que Deus quer que ele fala. Entendeu? O que acontece? Aí o que acontece? Não, filha, não te repreendi não, só falei que eu não vou falar de novo, porque eu já expliquei tudo e já passou muito tempo, senão vou ter que voltar lá atrás, um raciocínio que já passou, entendeu? Não tô te repreendendo não, pelo amor de Deus. Então o que acontece? Gente, na hora em que Tiago faz isso, Tiago ele era um judeu zeloso. O que era um judeu zeloso? Um judeu zeloso era o cara que matava para defender a lei. Tiago era muito zeloso. E aí, na hora em que Tiago vem para se juntar com os apóstolos, porque ele não era apóstolo, Tiago ele começa a trazer os costumes judaicos de novo.
E aí Jesus fala, tudo que Jesus tinha pregado, que não precisava de circuncisão, que não precisava guardar a lei, que não precisava guardar o sábado, que não precisava nada, que todo mundo era igual perante Deus e que o sangue de Cristo veio para pagar os pecados de todo mundo, Tiago começou com essa ladainha de que isso aí não tinha nada a ver. E aí o que aconteceu? Surge Paulo. Por que surge Paulo? Porque um dia Deus falou com Pedro, e Pedro não obedeceu o chamado de Deus. Deus falou para Pedro, Pedro, vai na casa de Cornélio e batiza ele. E Pedro ficou com medo. Mas aí Pedro foi, batizou ele, tal, e Cornélio era gentil. O que aconteceu? Quando Pedro batiza Cornélio, Pedro estava sendo colocado como o apóstolo, que iria ser o apóstolo dos gentios. Mas naquele momento Pedro renuncia a isso por causa de Tiago. Por quê? Tiago começou a falar para ele, Pedro, os gentios só vão poder estar conosco na igreja se eles fizerem a circuncisão. Pedro, os gentios só vão poder comer conosco se eles guardarem os mandamentos da lei. E Tiago começou a fazer isso. Aí o que Deus teve que fazer? Deus teve que levantar um louco chamado Paulo. Porque Paulo é completamente louco da cabeça. E o que eu aprendi? Eu aprendi que Deus ama os loucos. Deus ama um camarada louco, sem filtro. Deus ama aquele camarada, entendeu? Que ele não tem compromisso com ninguém. Deus ama esse cara. Por quê? O que Deus pede pra ele fazer, ele fala, mano. Entendeu? Ele fala e ele não para. Ele não para, nada consegue parar ele, nada consegue deter ele. Entende? E aí naquele momento Deus chama Paulo. Quando Deus chama Paulo, passa para ele o quê? O ministério dos gentios. E aí Paulo começa a trazer a pregação da fé, a justificação da fé. Paulo começa a trazer para ele a justificação da fé e começa a trazer isso para o povo. Quando Tiago vê aquilo, o que acontece? Tiago fica bravo, mano. Tiago fica irritado. A primeira igreja que Paulo funda a primeira igreja que Paulo funda é a igreja de Gálatas, entendeu? E se você ler o livro de Gálatas agora, depois que eu te explicar isso aqui, você vai ficar chocado, porque você vai entender do jeito que eu estou te falando. Quando Paulo ele abre a igreja de Gálatas, o que acontece? Quando Gálatas é criada aquela igreja, Tiago rapidamente manda Pedro e outras pessoas lá na igreja desfazer o que Paulo tinha pregado. Por quê? Porque Paulo estava pregando o evangelho que era acessível a todas as pessoas e que não era o evangelho que seria o evangelho da lei, mas o evangelho da graça. O que aconteceu, mano? Aconteceu que Tiago ficou bravo demais com aquilo e foi lá arrumar briga. E aí quando chegou lá, você vai ver Paulo dizendo que Paulo repreendeu Pedro na face, porque Pedro era um dissimulado. Quando Pedro se assentava com os judeus, ele comia com os judeus. E quando Pedro ele se assentava com os gentios, ele comia com os gentios. Mas aí quando chegava Tiago, quando chegava essa turma, Pedro logo desprezava os gentios. E Paulo fala para eles assim, você é um dissimulado, você é um mentiroso, Pedro. Paulo chamou Pedro de mentiroso, cara. Entende? O que acontece? Essa pregação do evangelho, ela foi quase impedida pelos próprios apóstolos. E por que ela foi quase impedida pelos próprios apóstolos? Porque eles estavam voltando para o judaísmo, cara. Se Deus não tivesse levantado Paulo para arrebentar com tudo, nós não estaríamos aqui hoje. Eu não estaria anunciando isso aqui para você. Entendeu? Eu não estaria ensinando isso aqui para você agora. Porque foi Paulo que nos trouxe toda a doutrina da justificação pela fé. Foi Paulo que nos trouxe toda a doutrina dos dons. Foi Paulo que nos trouxe toda a doutrina das igrejas, a doutrina da ceia. Foi Paulo que nos trouxe a doutrina dos casamentos. Tudo foi Paulo que trouxe. E detalhe, Paulo não conheceu Cristo em pessoa. É incrível isso. Paulo só precisou de uma palavra para entender o evangelho de Cristo. E foi essa, Paulo, Paulo, assim diz o Senhor, por que tu me persegues? Eu quero dar-te o meu amor para você. E naquele momento Paulo cai e se converte, cai as escamas dos seus olhos. Entenda uma coisa, mano. Entenda uma coisa na sua vida agora. Se você for um Pedro, Deus vai te tirar do teu lugar e vai levantar um Paulo para fazer a missão que você tem que fazer. É por isso que você tem que encontrar o propósito de Deus na sua vida. Ah, você fala assim, Renan, mas Pedro foi o apóstolo top. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe quantos por cento do Novo Testamento foi escrito por Paulo? Quase 70%.
Esse 70% que foi escrito por Paulo era para ter escrito por Pedro. Era para Pedro ter escrito isso aqui. Mas sabe por que ele não escreveu? Porque ele dava mais valor no que os homens falavam do que no que Deus falou com ele. E as pessoas falam assim: ah, o homem não pode resistir ao Espírito Santo. Lógico que pode. Pedro resistiu e muitos outros homens resistiram ao Espírito Santo. Mas se você resistir ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai fazer com que esse propósito salte no coração de outra pessoa. E essa outra pessoa, ela vai fazer o que você tinha que fazer e você não fez. Entende isso? O Espírito Santo, ele não tem contrato vitalício com você, querido. Pega isso aqui. O Espírito Santo, ele não vai ficar esperando a sua boa vontade de fazer o que ele quer que você faça. Se você não fizer, ele vai despertar em outro. Vai ser simples assim. Bem simples assim. E toda vez que você não fizer aquilo que Deus quer que você faça, você vai perder a cabeça. Eu vou te explicar agora por que você vai perder a cabeça. Pega esse código aqui, que esse código é pesado mesmo. Tá? Por que você vai perder a cabeça toda vez que você não fizer o que Deus quer que você faça? Porque foi o que aconteceu com João Batista. João Batista, ele veio para a terra. Gente, desculpa aí. João Batista, ele veio para a terra. E ele veio para a terra com uma missão. Qual era a missão de João Batista? Encontrar o Messias. Só isso. João Batista tinha que encontrar o Messias. Essa era a missão dele, era o propósito dele. Como que ele ia encontrar o Messias? Ele ia encontrar o Messias pregando, e quando ele estivesse pregando, ele ia encontrar o Messias batizando o Messias. Quando o Messias aparecesse para ele, ele ia ver a pomba pousar sobre a cabeça dele, o Espírito Santo, e ele ia reconhecer que o Espírito Santo estava nele. Uma coisa que você tem que entender, o Espírito Santo, ele não morava no coração das pessoas. O Espírito Santo, ele só vinha sobre as pessoas. Você pode ler que de repente Sansão consegue força. Por quê? Vinha o Espírito Santo sobre Sansão, ele tinha força, matava todo mundo e depois o Espírito Santo saía dele. O Espírito Santo vinha sobre Davi. Fala alto, filho, que eu não tô ouvindo. Eu tô fazendo a live, eu não posso ficar quieto, filho. Meu filho quer que eu fique quieto aqui porque ele vai falar com a professora. Eu falei, não posso ficar quieto, tô na live. Então o que acontece? Presta atenção. O Espírito Santo não morava nas pessoas. O Espírito Santo, quando Davi, ele tinha força, ia pra guerra, pra batalha, o Espírito Santo vinha sobre ele, ficava sobre ele. Mas quando Davi parava aquilo, o Espírito Santo saía dele. Entende? E o que foi o sinal que Deus falou para João? Deus falou para João assim: João, o Espírito Santo, quando você vê o Espírito Santo pairar e repousar sobre ele, ele é o cara, ele é o Messias. Por quê? Porque ele vai ver o Espírito Santo morando nele. Beleza? O que acontece? João Batista está pregando o evangelho. Quando João Batista está pregando, ele começa a gritar: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? E de repente ele vê quem chegar, ele vê Jesus chegar. E na hora que ele vê Jesus chegar é incrível, porque João Batista e Jesus foram criados juntos, tá? João Batista e Jesus foram criados juntos. Eles eram primos. E aí, quando ele vê o seu primo chegar, ele fala: não acredito. Porque na hora que ele vê o primo dele chegar, ele vê o Espírito Santo repousar sobre a cabeça dele, mano. E aí ele vê uma voz quebrada do céu: este é o meu filho. E na hora que ele vê essa voz do céu, ele fala: este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João Batista encontrou o Messias naquele momento. Pega isso aqui, você vai entender. Quando João Batista encontra o Messias, ele batiza o Messias nas águas para que fosse cumprida toda a lei. Na hora que ele batizou Jesus, o que é que João Batista tinha que fazer? Naquele momento, João Batista tinha que ter parado de pregar. Ele tinha que ter deixado tudo o que ele fazia. E ele tinha que ter falado para o Messias assim: Jesus, eu vou te seguir. João Batista seria o discípulo ou o apóstolo mais velho. Que ficou no lugar de Pedro seria João Batista. Mas o que João Batista faz? O Messias vai embora, ele não pede para ser discípulo, para seguir o Messias, mas ele continua pregando aquela pregação antiga e velha da lei. E ele não segue o Messias. Olha o que acontece. Como Jesus não quebra princípios, você vê, a palavra fala que Jesus só começa o seu ministério após João Batista ser preso. Porque Jesus, ele não quebra princípios. E Jesus não tinha como anunciar o evangelho da graça enquanto João Batista estava anunciando o evangelho da lei. Mano, pega isso aqui.
Enquanto João Batista estava anunciando o evangelho da lei, não podia ser anunciado o evangelho da graça. Então João Batista tinha que parar de anunciar o evangelho da lei, só que João Batista não parava. E é incrível que os discípulos de João Batista começaram a seguir Jesus e começaram a ser batizados por Jesus, a seguir Jesus, mas João Batista não parava. Então o que Deus teve que fazer? Teve que permitir que João Batista fosse preso e perdesse a cabeça. Por quê? Porque ele não parou de se intrometer em um propósito que não era mais dele. Ele tinha que ter assumido e ter falado assim: já cumpri o meu propósito, agora eu vou seguir o Messias. Se ele tivesse seguido o Messias, ele não teria sido preso, não teria morrido e teria sido o primeiro dos apóstolos e teria acompanhado Cristo até o final da sua jornada. Mas ele não fez isso. Ele preferiu continuar pregando aquela pregação da lei. Deus sabe o motivo, talvez por orgulho, por vergonha, ou por ser primo de Jesus e não ter aceitado que Jesus, o seu primo que jogou bola com ele, bolinha de gude, que soltou pipa com ele, era o Messias. Ele não queria assumir aquilo, entende? Porque você tem que entender que a intimidade é o maior agente de desconsideração da terra. Você pode ver que as pessoas que mais te desconsideram é a sua família. Você pode ver que as pessoas que foram convertidas depois que Jesus ressuscitou foi a família de Jesus. As únicas pessoas na família de Jesus que acreditavam que ele era Jesus era a mãe e o pai. Os filhos não acreditavam. Por quê? A intimidade é um agente de desconsideração. Todo mundo da sua família nunca acredita que você vai dar certo. Só os seus resultados depois que vão fazer eles acreditarem. E foi o que aconteceu com a família de Jesus e o que aconteceu com João. João foi tão doido da cabeça, gente. Olha que loucura, olha que homem doido. Olha como o orgulho tomou a cabeça de João, de tal forma que João estava preso. João preso chamou seus discípulos e falou assim: vai lá e pergunta para ele se ele é o Messias, mano. O cara ouviu Deus falar, o cara viu o Espírito Santo pousar sobre a cabeça de Cristo e ele ouviu o brado do céu dizendo: este é o meu filho. E Deus falou para ele: está aí o homem que tira o pecado do mundo, o cordeiro que tira o pecado do mundo. E ele, preso, mandou irem perguntar se ele era o Messias, ver se tem cabimento. Por quê? Quando você sai do seu propósito, você fica louco, você perde a cabeça, você perde a mente, você perde a direção, você perde a guia. No seu propósito você sempre continua na rota, você sempre faz o que é certo, você sempre continua fazendo o que tem que ser feito. E João Batista morreu. E por que ele morreu? Ele perde a cabeça, porque ele não entendeu qual era o propósito dele. Busque qual é o seu propósito, querido, para você não perder sua cabeça. Não é só morrer fisicamente, não. É perder a sua cabeça mentalmente. Quando você está fora do seu propósito, você está suscetível à depressão, você está suscetível à ansiedade, você está suscetível a todo tipo de perca emocional e espiritual. Mas quando você está no seu propósito, você vive o tempo que você tem que viver, você está no presente, você está firmado, você está como uma estaca, você é como os pregos pregados pelos construtores das congregações. Entende nisso? Então, o que você tem que entender hoje, nessa live agora? Você tem que estar dentro do seu propósito, tá bom? O seu propósito é fundamental. Pedro saiu do seu propósito e só foi lembrado com 2 livrinhos. Paulo mergulhou de cabeça no seu propósito, escreveu 70% do Novo Testamento e é considerado o maior pregador que já teve nessa terra. Tá entendendo isso aqui? Isso é o resultado de quem anda em propósito. Mano, eu vou ter que sair porque só falta 40 segundos. Quem já tirou o print, tira o print de novo agora aqui. Posta lá no seu stories, me marca e eu vou deixar a live, tá? Vou deixar a live salva lá, tá bom? E nós estamos em 83 pessoas aqui. Lembra da mensagem que eu coloquei para você no começo? Você é um mensageiro do rei. Renan, como que eu vou divulgar essa mensagem? Vai lá e comenta. Cada vez que você comenta, o Instagram divulga para mais pessoas. Se tiver 40, 50 comentários, ele aumenta a divulgação. E essa mensagem vai chegar em mais corações. Eu conto com você. Tamo junto, mano. Até depois do fim, como diz meu camarada Pablo Marçal. É nóis.